Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, bater um papinho em relação aos tempos que nós estamos vivendo, né? Os dias de transições. Mas antes, a gente tem que ter em mente uma coisa certa, tá? Primeiro, nada acontece aleatoriamente. Nada é por acaso. Se não cai uma só folha sem que o pai de uma árvore, sem que o pai não conceda, então está tudo certo. Não é? Que na criação, tudo é harmonia. E mesmo na previdência, tá? Ela não se desmente nem nas pequenas, nem nas grandes coisas. Não é? Vamos ter isso em mente, porque fica mais fácil da gente ter a nossa conversa, né? Para alinhar na nossa conversa. O nosso globo, a nossa Terra, assim como todas as coisas, está sujeita às leis universais. Não é? E o que são as leis universais? As leis universais são as leis imutáveis. Não é como as leis da Terra que, de repente, pela cabeça de um juiz, pela conveniência de outro, as coisas mudam. Lá não tem jeitinho. Tá? Eu vou dar dois exemplos de leis universais, das leis universais. Primeiro, lei de causa e efeito. É aquela lei que a gente costuma dizer que lei do plantio, né? Plantou, colheu. Se você planta pé de vento, você vai colher o quê? Né? Se você planta espinho, você não vai colher uva. Outra coisa, e essa lei é maravilhosa, é aquilo que o Pai nos concede, tá? Para que possamos realmente exercer aquilo que se diz, a imagem do Pai. Tá? Lei de livre-arbítrio. Essa lei de livre-arbítrio, nós somos dono da nossa realidade. Nós criamos aquilo e nos colocamos aonde a gente está, não é mesmo? Nós não somos feitos à imagem do Pai por causa dos cabelos loiros que ele tem, que por acaso eu estaria excluído, né? Ou dos olhos azuis que nós não temos. Ou alguns não têm, né? Nós somos a imagem do Pai porque nós somos co-criadores como Ele. O Pai é o criador de tudo, macro. Nós somos criadores da nossa realidade através do nosso pensamento, através do nosso querer, através das nossas atitudes. Né? E o globo evolui assim como nós evoluímos. A evolução física do globo, ela vem através dos seus elementos. Tá? E a elevação moral vem através dos espíritos encarnados e desencarnados que compõem esse globo. Os dois têm que correr paralelamente. Não adianta você... Essa aqui é verde claro, tá, gente? Número 6. Esse é o nosso assistente mirim, que todo mundo está vendo. Os dois têm que correr paralelamente. Tá? E o globo vai através dos seus elementos naturais, tá? E através também da gente que faz parte, da inteligência que a gente emprega nisso, tá? Da ciência, da mecânica, da engenharia, e ajudamos tudo isso. Alguém pode falar, pô, mas o mundo está degradado. Nada na Previdência por acaso. E tudo se evolui. Daqui a pouco a gente pode até conversar um pouco a respeito disso. Tá? Bom, como essa evolução se dá? Tá? Ela se dá de duas formas. Uma lenta, gradual e meio que imperceptível, que é através do modus, através das nossas atitudes, através das leis que vão se aprimorando. Tá? Nós, por exemplo, não somos os mesmos de um tempo atrás. Através das vivências que nós tivemos, nós mudamos os nossos conceitos, aprimoramos algumas coisas e vamos evoluindo. Tá? A outra forma de evolução é radical, tá? É forte.
vamos dizer assim, que é meio que na pancada. E para que isso acontece? Porque quando a gente precisa evoluir rápido, tá? Em pouco tempo, é dessa forma que as coisas se fazem. Tá? Quando o mundo precisa evoluir de uma forma muito rápida, em pouco tempo, é isso que acontece. E quando as coisas acontecem, as mudanças acontecem, pode acontecer, às vezes, numa nação, às vezes numa raça, tá? Às vezes de uma forma localizada, uma catástrofe que aconteceu com uma determinada cidade que tinha tal característica. Ela vai se aprimorar para evitar que aquilo de novo aconteça. E as outras cidades que tiverem as mesmas características vai aprender com ela. Mas isso são mudanças locais, parciais, tá? Mas como nós estamos, e nós vamos ver isso depois com algumas referências, no momento de transição, transição é mudança, as coisas acontecem de uma outra forma. Quando o mundo está em mudanças, as coisas acontecem de forma mundial. Alguém lembra de algum exemplo disso? Exato. Pandemia. Nós passamos por coisas, gente, que acho que ninguém aqui imaginou que ia passar. Para algumas pessoas, a coisa foi tão surreal que isso não vem na memória dela esses 3 anos que a gente passou. Eu só fui dar conta daquilo, eu estava ouvindo o que estava acontecendo, acompanhando. Eu ia por questão de trabalho em alguns aeroportos e tal. Mas quando eu vi a Itália fechar suas fronteiras, aquilo foi chocante. Maca correndo no meio da rua, as pessoas não sabiam como lidar com aquilo. E gente morrendo, o mundo inteiro teve envolvido nisso. Estava escrito que os tempos de Deus foram chegados, as palavras proféticas, né? Que haverá sinais e coisas que acontecerão no céu e na terra. Tá? Poxa, eu vou falar de uma coisa que aconteceu recente. Nós estamos no mês 6, há 4 meses atrás. E a hora que eu falar, vocês vão lembrar. Tá? Talvez nem lembrem alguns. Teve um terremoto na Turquia, foi do meio da Turquia para o norte da Síria. Sabe quantas pessoas desencarnaram ali? A gente vê um avião caindo, né? 180 pessoas morreram. E é de se chocar, né? Um desencarne coletivo. Gente, foram mais de 50 mil pessoas. Dizimadas em pouco tempo. É um sinal grande? É. E tem tantos outros. Não é? O tempo está acabando. Tá. É o final do mundo. É o final de uma era. De uma era de dor, de uma era em que a desconfiança impera, tá? A gente vê, quando se fala do inferno, né? Show de ranger de dentes e tal. Cara, onde é que você batalha para ter uma coisa e em 15 segundos vem alguém ali e rouba? E você se doa para alguém, passa de a perna. Trabalha pra caramba e de repente aquilo que você se doa, porque às vezes a gente tem essa mania de comprar briga pra gente, né? Aí você se encarna da empresa e você vira e se dói, tal, tal, tal. De repente, cara, você é um número. E é descartado. Essa era é que está indo. Para quê? Para que uma nova era possa chegar. Né? E nós? Como é que a gente fica nisso? Lembrar as palavras de Jesus. Isso está em Mateus, está em Lucas e está em João, no Apocalipse. Né? Muitos virão em meu nome dizendo que o Cristo está aqui, e enganarão a muitos, até mesmo alguns eleitos. Né? Haverá guerras e rumores de guerra, mas não é o fim. Vai ter terremotos, vai ter doenças, fome em muitos lugares. Alguma coisa aí lembra o que a gente está vivendo? Não é isso?
Existe uma conta, isso também está pautado, que vem desde o lançamento do Livro dos Espíritos para cá, e que bate direitinho com tudo isso, depois a gente vai conversar a respeito. Mas vamos falar de nós. Como é que a gente fica no meio dessa ciranda toda? Vocês percebem, alguns é mais sensível que isso, outros menos sensível que isso, mas de vez em quando dá uma certa angústia do nada. A gente fica meio que descolocado das coisas. Parece que a gente anda meio desencaixado, não é? Tudo isso é efeito dessa transição que a gente está passando. Como é que a gente faz, então, para não correr o risco que se falam por aí? Onde é que eu vou me colocar para, nessa hora, poder continuar a evolução? Lembra daquilo que Cristo falou? Cara, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Tá? Isso tem a ver com a reencarnação? Gente, diretamente, eu vou dizer para vocês o seguinte: não. Porque não adianta eu reencarnar uma centena de vezes e continuar a mesma pessoa. Então vai ser umas centenas de oportunidades perdidas, tá? Que eu deixei de aproveitar para a minha evolução. Nascer de novo significa o seguinte: e cada um pode olhar para si e vai sentir as palavras que eu estou falando, porque se fosse ao contrário, vocês não estariam aqui. Tá? E eu digo de uma forma muito tranquila, porque a gente sabe que o Pai fala todas as linguagens. Então aqui não é o único lugar para a gente poder evoluir. Você entendeu? Existem outros lugares, dentro de outras realidades, com outras linguagens, mas falando a mesma coisa. Tá? Nascer de novo significa se despojar daquele homem velho que a gente é, tá? Do orgulho, da vaidade, não é? Daquilo que a gente olha e deseja, e se for preciso, a gente passa a perna em quem estiver na frente, porque, cara, pô, eu quero aquilo, eu tenho o direito, todos nós temos o direito, não é isso? Para você fazer isso, você precisa vencer quem? Quem que é o teu inimigo? Você mesmo. Olhar para dentro de si e chegar e falar, cara, eu sou isso. Nos percebendo quando a gente realmente está no embate, quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, quando vê aquela irritação e tal, e olhar o nosso reflexo, aquilo que a gente age por reflexo, tá? Bateu, quer dar deitada, acabou. Olhar para dentro da gente e falar, meu, vai por aí. Cara, não é fácil. O nome disso é reforma íntima. Tá? E quando a gente já está nessa vibe, meu amigo, vocês já levantaram a mão para o céu, tá? Olhou e falou assim, tô aqui, pode me colocar no time. Lembra daquela história? Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Eu me perguntava antes, por que muitos serão chamados? E por que não todos são chamados? Não é? Mas presta atenção. Dá para chamar todo mundo? Tem gente que não está preparada. Está vindo para começar, mas tem cara que olha ali e fala, é azul, tá? Mas ele vai olhar e vai falar, não, aquilo é verde. Não adianta brigar com o cara. Ninguém dá o que não tem. E nem nós, lá atrás, seríamos capazes de hoje, estar ofertando algo, estar fazendo algo que para nós hoje é até mais normal. Mas quando a gente não tinha essa condição, a gente também não dava. Não é? Então, mais do que você ser um ali que está qualificado para poder ser chamado, você precisa se pôr à disposição. E nem todo mundo quer sair da sua zona de conforto, não é mesmo? Para se pôr à disposição. Tem muita coisa, parece que é simples, mas não é. Eu venho aqui há quanto tempo? Eu estou no começo da casa, antes da casa existir.
Eu erro. E de uma forma grosseira, de eu parar assim e falar, pô. Quando a gente começa a entender um pouquinho as coisas, não é virar mestre não, porque estamos longe disso. A única diferença é que nós vamos deixar de cair? Não. Mas toda vez que a gente tropeçar, a gente consegue levantar mais rápido. A gente consegue olhar, tá? E ir para cima de novo. Antes, a gente ficava no chão, se fazendo de dodóizinho. E se a gente não vigiar, está nesse lance que Cristo também falava. Orai e vigiai. Porque não adianta só pedir. Você precisa estar orando, estar se vigiando o tempo todo. Né? Porque nós somos isso. Nós estamos em evolução. Eu vou ver se eu lembro de umas coisas ditas alinhadas com o tempo, tá? Bom, nós vamos começar com a criação da Terra. Você lembra que o Velho Testamento, a Bíblia, falava, né? No sétimo dia, você trabalha, faz o que tiver, mas no sétimo dia, você para. É isso que ela nos manda. O sétimo dia é o Sabate. É o dia da ligação com o Pai. Então, paramos tudo para poder nos ligar com o nosso Pai maior. Né? Aí Pedro, se eu não me engano, na epístola dele, no capítulo 3, versículo 8, ele diz o seguinte, lembrando os Salmos 93. Tá? Ele fala o seguinte, principalmente, que para Deus, um dia é 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ok? Quanto tempo tem uma semana? 7 dias. Se a gente fizer uma semana de 7 dias com 1000 anos cada dia, então 7.000 anos, ok? Kardec, no Livro dos Espíritos, fez 2 perguntas meio desconcertante para muita gente, né? Ele chegou e fez a pergunta do seguinte: Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? Resposta: nem o primeiro e nem o único. Aí ele fez uma outra pergunta que foi mais estranha ainda, porque de acordo com a primeira ele podia ter ficado na dele, né? Bom, quanto tempo que Adão veio para viver na Terra? Quanto tempo? Ele pegou e respondeu. Tá? Foi mais estranho ainda. Olha, segundo a marcação de vocês, o tempo de vocês, 4.000 anos antes da vinda do Mestre. Isso aí foi em torno de 1830, 1800, por aí, tá? O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Ismael, o anjo deposto do Brasil, o anjo que protege o Brasil, eu não sei se vocês sabem quem já ouviram falar nos exilados de Capela. Ouviram, né? Não? Quem não ouviu, procura dar uma pesquisadinha, tá? Segundo nos consta, os exilados de Capela são alguns de nós aqui, se não muitos de nós aqui. Porque eu acredito que outros também veio de outros lugares. Tá? Ele falou o seguinte, tá? Primeiro ele se referiu a Adão, tá? Como uma raça, não uma pessoa. Uma raça adâmica. Legal. Tá? E disse o seguinte, não só isso também foi reafirmado, é que eu estou tentando alinhar as ideias aqui. Tá? Com Chico, com Emmanuel. Tá? Emmanuel também, no livro Caminho da Luz, tratou, tá, dos exilados de Capela como a raça adâmica que veio, tá, se expurgar aqui nesse planeta. Né? Tá. Então ele falou o seguinte, primeiro, a gente conclui que
Adão não é uma pessoa, mas seriam os exilados que vieram para cá. Ok? Ele disse por volta de 1831. 1831, isso foi lançado em 1857, o Livro dos Espíritos, que, junto com a pleiade de espíritos que o ajudavam, que não deveriam ignorar, tá, que a época do Consolador, o advento do Consolador, estava acontecendo, iria acontecer, e que deveria passar 100 anos de preparação para os próximos 100 anos. 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, que seria o marco do Consolador. Tá? Você coloca 100 anos, 1957. Você coloca 100 anos, 2057. Ou seja, o sétimo dia, vamos dizer assim, né? 7.000 anos. Nós estamos exatamente aí. Aí se a gente pegar, tá, e dividir 1.000 anos é um dia tem 24 horas, eu vou dividir 1.000 por 24, se eu não me engano, vai dar 42 anos. 42 anos, pego 2057, tiro 42, vai dar em 2015, correto? Nós estamos em 2023, já passou alguns anos, essa conta eu lembro, se eu não me engano, é 36 anos. Então, senhores, o que nós não fizemos em 6.000 anos, nós temos 36 anos para fazer. Ou seja, todos nós aqui somos os chamados trabalhadores da última hora. Parou para pensar? E como é que a gente vai fazer isso? Pô, como é que eu vou fazer isso? Eu vou sair aí na rua, pegar gente a laço aqui, vem cá que eu vou te salvar. Vem aqui que agora vai ser a sua salvação? Não. A gente vai fazer da seguinte forma. Você é o quê? É um vendedor? Então você vai vender com todo o respeito que você tem ao outro, sem inventar moda, para poder ganhar mais. Você é um prestador de serviço? Vai e presta o seu serviço com toda a dignidade. Ou seja, a gente vai fazer o que a gente faz da melhor maneira que a gente puder fazer, olhando para o outro com respeito. Não há maior ensinamento do que o exemplo. E vocês não imaginam, é sério isso, quantos olhares estão em cada um de vocês. E quando você toma uma atitude intempestiva, algo pelo impulso ou de uma forma errada, quanta gente não vai se pautar olhando vocês ali. E quando vocês tomam uma atitude também correta, quanto vocês vão mostrar para os outros, opa, o caminho é esse aqui. Não adianta se empolgar. Né? Então, gente, lembrando, eu queria lembrar mais coisas de Cristo aqui, para poder colocar. Vou lembrar de Paulo de Tarso. Né? Paulo de Tarso, batendo um papo com Timóteo, falou o seguinte para eles. Haverá um tempo em que as pessoas não vão se interessar mais pelo ensino verdadeiro. Elas vão procurar mestres que vão dizer para elas aquilo que elas querem ouvir. Como é que a gente vive hoje? Hoje a gente vive no meio, cara, onde vale mais o que se coloca numa rede social do que realmente aquilo que a pessoa é. Tá? A coisa maior, mais fantástica que alguém pode ter é estar bombando ali com seus seguidores, as pessoas prestando atenção e tal. E o caos seria o quê? Ser cancelado. Isso é tão sério que tem gente que entra numa baixa tamanha que é capaz de atentar e outras conseguem contra a própria vida. Nós vivemos coisas hoje que há um tempo atrás não existia, mas que não é frescura. Por exemplo, depressão. Vamos imaginar que alguém vai atravessar a rua ali, vem um ônibus e pá, mas pega ela de cheio. Aí todo mundo vai ver, ela está fraturada,
está sangrando aqui, todo mundo olha, ela vê o jeito que ela está, tá? Está mostrando o quanto que ela está fragilizada ali. Mas a depressão é como se ela tivesse sido atropelada, está desfacelada, mas você olha e não vê nada. Ela se cobra disso. Ela olha para ela mesma e fala, meu, o que está me faltando? Tá? E acha, até mesmo no meio da cabeça dela, que pode ser uma frescura, mas a hora que ela entrar mesmo em si, bicho, é difícil de você ver. Não é? Síndrome do pânico. Pô, isso aí, não. Quem já passou, sabe. O cara pensa que não, começa a dar medo daquilo que vai acontecer quando ele pegar no volante de um carro. E aí ela vai se fragilizando, se fragilizando. São coisas que não tinha, que no mundo nosso de hoje é comum. É frescura? Quem passou sabe. Quem conhece alguém que passou, sabe. E quem olha para si, sabe quantas vezes não veio um chamadinho para dar uma escorregada nesse sentido, tá? E caiu. Então, cara, o que eu falo para vocês é o seguinte, tá? Quando eu falo para vocês, eu não sou ninguém para dar conselho, pelo contrário. Tá? O dedo está aqui, tem 3 para mim. Eu falo para a gente procurar realmente, tá, melhorar. Olhar para nós mesmos. E não adianta eu pegar e falar para ela o que ela tem que fazer, porque ela sabe, não sou eu. Eu tenho que me pautar por aquilo que é mim, que tange a mim. E cada um sabe os apelos que está dentro da gente para a gente fazer uma besteira. Não é mesmo? Quem aqui está isento? Quem aqui não pensa? Faz parte, a gente está nesse meio, é da gente. Nós somos imperfeitos, mas nós estamos tendo condição de poder dar um passo à frente. Segundo aquele livro segundo os relatos, não de Ismael, no começo, quando ele fala Adão, há 7.000 anos atrás, já teve a primeira leva que foi. Segundo eles, quase todos os egípcios, está nessa literatura, tá? Muitos hindus, muito poucos hebreus, quase nada, muito poucos os arianos. Né? E aí, de lá para cá, começou esse outro projeto. É isso? Cara, se esses caras foram, sobrou o quê? A rapa da panela, que somos nós aqui, não é mesmo? E isso está se culminando no tempo em que a gente está vivendo. Quem ouviu falar da pandemia e achou que a coisa aí acabou, vai ter mais. E eu acredito nisso, porque quem disse a respeito do que ia acontecer essas coisas na Terra, numa aula que a gente estava tendo aqui com vários da gente que hoje trabalha na casa, esses caras chegaram e falaram assim, olha, tem 2 planetas que vocês ainda não sabem, mas faz parte aí do sistema de vocês. Eu olhei, fiquei quieto, quando a gente dá uma engolida nas coisas, fica meio incrédulo, mas fiquei na minha. E comentei isso com um tio meu, eu falei assim, pô, estão dizendo aí que tem 2 planetas que ainda vai ser descoberto. Não foi descoberto 2 planetas há pouco tempo agora? Para que eu vou duvidar daquilo que eles estão falando? E outra coisa, gente, olha a oportunidade que a gente tem na mão. Eu sei que, quando a gente vem numa casa como essa, a gente vem para procurar uma ajuda que a gente precisa para nós ou para alguém que a gente ama. Mas tudo na vida é oportunidade, e já que nada acontece por acaso, não é mesmo? Então, a gente está tendo oportunidade também de sentir, e não porque eu estou falando, mas cada um de vocês, tá, já sentem isso dentro de vocês, que a hora também chegou. Quantos mais a gente vai ter que passar? Aquela peneirada que vai ter de separar o joio do trigo, entendeu? Oh, mas vai para o inferno, vai queimar. Pô, para. Quer mais inferno do que isso aqui? Para, né? A gente quer um lugar onde tem mais respeito, onde ninguém vai ficar enganando nós, tá vendo? Onde você vê as coisas acontecendo, todo mundo tem que se ajudar, e as pessoas aproveitam para ganhar dinheiro em cima de algo que, cara, é surreal. É surreal. Gente morrendo
e você ter água e vender uma garrafa de água que custa R$1 por 100? Você acha que isso vai te levar a algum lugar? Você toma uma virada ali, acabou, cara. Então não adianta, não tem espera. Mas, como também foi dito lá atrás, as máscaras vão cair. Tá? Ninguém engana mais ninguém. Se você quer seguir isso ou aquilo, você quer porque você quer. Ah, mas falou? Você acredita? Né? Então, a gente pode até tentar enganar os outros, mas a nós mesmos a gente não vai se enganar. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Pois não. Ah, ela está. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então é isso aí, gente. O recado hoje foi mais voltado para isso. Né? Não adianta a gente tentar ficar falando em termos de apocalipse e tal, tal, tal. A gente não tem que ter medo de nada. A gente tem é que se qualificar, é o que a gente vai tentar fazer. Tá? Para poder estar no meio dessa leva que vai continuar, porque esse mundo, da forma que ele está, não dá mais. Não tem como uma criança crescer de uma forma sadia no meio de tanta coisa que está acontecendo. E olha, esses que estão vindo agora já são uma outra geração. Na minha época, onde já se viu, tem moleque aí que não fez nem um ano, já sabe abrir um celular, já sabe mexer nas coisas. Só falta nascer falando, igual o pai falou para nós na quarta-feira, ele não bate-papo nosso, vocês duvidam que já vai nascer falando? Ó, meu, para aí, não precisa bater não, que eu tô legal. Só falta isso, só. E de resto, tá. E se estamos aqui, para todos nós temos condição. Já levantamos a mão e falou, opa, conta comigo. Mas vamos nos pôr na pista, né? Para poder fazer o trabalho. Gente, muito obrigado por vocês me darem esse pouco de atenção.